por sua interessante exposição, que demonstra a necessidade, de um Ministério Público e os demais órgãos de controle, assim como a criminalidade organizada na área ambiental, evoluímos nas técnicas de investigação. Agora eu vou passar a palavra ao nosso próximo palestrante, que será o Dr. René Luiz de Oliveira. O Dr. René é analista ambiental do IBAMA desde 2005, coordenador geral de fiscalização ambiental, médico veterinário pela Universidade Federal do Mato Grosso, especialista em auditoria e perícia ambiental, foi chefe da divisão técnico-ambiental do IBAMA em Rondônia e Mato Grosso, foi superintendente do IBAMA em Rondônia no período de 2013 a 2017. Eu fui alertada aqui pela organização que, na verdade, cada palestrante dispõe de 40 minutos para a sua apresentação. Então, com a palavra, o Dr. René. Muito obrigado. Acho que a gente pode colocar a apresentação. Será que ele passa PDF? Acho que passa, né? Vamos testar aqui. Passa assim. Pronto, obrigado. Muito bom dia a todos. Primeiro, um agradecimento especial pelo convite ao IBAMA para poder compartilhar um pouco da experiência da atuação nessas linhas de inteligência e investigação no âmbito administrativo. Gostaria de enfatizar aqui o quão importante, o quão avançado, o IBAMA tem buscado, quantos avanços tem buscado nos últimos anos em estruturar, numa melhor organização interna, numa aproximação com os demais órgãos que já têm uma grande expertise e experiências anteriores nessa linha, justamente seguindo a linha que o Dr. Perazzoni passou, que é como, com menor gasto energético, estrutural, que todos nós passamos por isso, as instituições públicas, podemos avançar e ampliar a atuação. A inteligência, ela vem exatamente nesse sentido. Ela nos traz uma possibilidade de ampliar a atuação, ou muitas vezes você nem amplia de forma generalista, mas você consegue ampliar de forma incisiva, como foi colocado, conseguindo uma maior eficiência, eficácia e efetividade, que é justamente o desejo de todos. Como foi dito na leitura do mini currículo, eu tive uma grande passagem pelo estado de Rondônia, fiquei 11 anos lá, desde 2005, onde a gente foi aprendendo, principalmente as ações de combate aos ilícitos ambientais relacionados à flora, que é o grande foco lá, é o combate ao desmatamento. Ilegal. O bioma amazônico tem sofrido cada vez mais, traz um reflexo grande para o país e para os países em volta, quiçá a todo mundo, todo o planeta, e que hoje cerca de 90% das ações do IBAMA em recursos orçamentários e financeiros são focados no combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. É uma prioridade do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, e isso, obviamente, o IBAMA, como órgão executor das ações de comando e controle, da fiscalização ambiental, segue essa diretriz do MMA. Eu vou tentar ser de forma sintética, mais rápida possível, demonstrando como que iniciou a questão. Eu vou aprofundar um pouco mais em relação à questão da inteligência em si, demonstrando um pouco como que o IBAMA tem avançado nos últimos anos, quando que iniciou, um breve histórico, quais são algumas ações internas dentro dos eixos da inteligência e, por final, principalmente as ações da inteligência na parte mais operacional, na parte mais tática, que ela traz exatamente aquela praticidade, que é aquilo que vai culminar, obviamente, no auxílio direto à investigação, nos elementos probatórios, autoria e materialidade. Importante isso.
temos ações. Eu fico feliz de ver a apresentação do Dr. Perazzoni, não porque estou falando de crime ambiental, que obviamente, né, o IBAMA como órgão responsável pela essa política, mas sim pela similaridade, pela aproximação que nós temos. Tá? Vejo isso com o IBAMA, vejo com o Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Isso é muito importante. Tá? Esse alinhamento de entendimento, esse alinhamento de condução. Obviamente, uma atuação isolada de um dos entes, ele acaba não repercutindo em todas as linhas. Tá? Não adianta eu fazer um trabalho muito bem feito administrativo se não houver, obviamente, da mesma forma, em caso exista, uma atuação expressiva no âmbito criminal e civil. Tá? Precisa, e é importante isso. Da mesma forma, quando o próximo palestrante apresentar, já tive acesso às informações, a gente vê como nós estamos sintonizados, tá? Isso é muito importante. Eu acho que não deu certo na apresentação. Aí. Isso. Mas é que estava travado ali. Agora já resolveu. Só rapidamente o histórico. Atividade de inteligência, atividade de investigação, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre isso, como é que a gente diferencia isso, ou tenta diferenciar, que na prática muitas vezes se confunde. A ação de fiscalização e a ação de auditoria, ela já tem como base o levantamento de informações. Eu preciso ter essas informações. Então, mesmo que não era institucionalmente concretizado, mas o IBAMA sempre utilizou as ferramentas semelhantes para formar, obviamente, autoria e materialidade. Em 2002, o Ministério do Meio Ambiente foi incluído no SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. E o órgão dentro do Ministério do Meio Ambiente responsável era o IBAMA já. Em 2004, o IBAMA criou um grupo, o GEICA, tá? E foi o primórdio da inteligência no IBAMA. Em 2007, houve a criação regimental, aí sim, pelo regimento interno, da coordenação de inteligência. Tá? E em 2012, o IBAMA, sim, diretamente foi incluído no SISBIN. Em 2016, o IBAMA teve publicada a sua doutrina de inteligência. Só para... Eu não coloquei o slide anterior, até pelo tempo é curto. Dentro do IBAMA, estrutura organizacional, nós temos a presidência do IBAMA, a diretoria de proteção ambiental, abaixo da diretoria, a coordenação geral de fiscalização, tá? E ligado a mim, eu tenho uma coordenação específica de inteligência. Tá? Além da coordenação de operações, a coordenação de normatização, tem a coordenação de inteligência. Tá? Então, aqui só para mostrar onde foi a nossa inclusão. Eu não sei se aqui tem um laser. Será que tem? Tem. Isso é um processo histórico do SISBIN. Tá? Digo com muita satisfação o quanto foi importante ao IBAMA fazer parte direto do Sistema Brasileiro de Inteligência. Tá? Essa aproximação com os órgãos intrínsecos de inteligência, óbvio, aproveitando toda a expertise, trouxe uma oportunidade extremamente importante para o IBAMA amadurecer isso, entender, compreender e conseguir colocar na prática. Tá? Onde nós temos como... Está um pouquinho desfocado aí, né? Os objetivos principais que o IBAMA utiliza. É óbvio que isso é meio transversal para todas as instituições, mas focar na produção de conhecimentos. Tá? Qual a função da inteligência? É gerar conhecimento para assessorar os gestores, tá? Óbvio, dentro do IBAMA, relacionados à fiscalização e o combate aos ilícitos. Produzir conhecimento para o aperfeiçoamento da legislação e processos internos. Detectar possíveis ameaças à instituição. E, como eu disse agora há pouco, um canal técnico junto ao SISBIN. Fortalecimento das ações integradas. Hoje é muito difícil o IBAMA falar de uma ação isolada. Não, o IBAMA trabalha sozinho. Raríssimos os casos. Tá? E mesmo quando trabalha sozinho, obviamente, já pensa em como eu vou poder subsidiar aquela outra instituição que tem o dever de dar continuidade daquilo, mesmo que seja em outra seara. Tá? A ação, o Dr. Perazzoni comentou, uma ação importante que nós temos em comum, porque acaba, no final de contas, pela toda a questão já apresentada em relação ao ilícito ambiental, ele transpassa só a questão. Sempre tem um a mais do que o ilícito ambiental. Quando foca especificamente no ilícito ambiental,
Você não consegue, muitas vezes, atingir todo o elo, tudo aquilo que foi beneficiado com aquela prática. Tá? Sempre tem alguém a mais ganhando por aquilo. E hoje nós temos uma atuação muito importante junto à Receita Federal, que sempre tem uma questão fiscal tributária associada ao ilícito ambiental. Tá? E é onde geralmente a gente tem, você consegue dar o pulo do gato. Tá? Um dos últimos slides mesmo eu vou apresentar até uma operação que a gente chama de Al Capone, justamente que a ideia é essa. Tá? Como que você conseguiu atingir aquele nicho, tá? Onde, e ampliou, extrapolou a questão só do ilícito ambiental para algo muito mais contundente, tá? E conseguir ampliar isso. Não sei se vale a pena colocar no PowerPoint, porque tá ficando meio fora, né? Será que eu faço isso? Pronto. Peço desculpas aí só para... Bom, voltou, né? Não. Hein, Pedro? Eu acho que deu aqui. Olha aqui, ó. Vamos ver se ele vai... Bom, então nós utilizamos da seguinte forma: os eixos da inteligência, isso é natural, isso é comum dentro da doutrina geral da inteligência, tá? A inteligência estratégica, a contra-inteligência, segurança institucional, segurança orgânica, tem algumas subdivisões, tá? E a inteligência tática operacional. Vou falar em cada um deles aqui. Como já foi dito, a inteligência é um ramo orientado à produção do conhecimento de interesse institucional. O que eu preciso conhecer? Ou o que eu preciso subsidiar? Geralmente para a tomada de decisões. Tá? A contra-inteligência, ela atua de forma semelhante, mas no intuito de produzir o conhecimento para proteger, para nos proteger. Tá? Inclusive a atividade direta de inteligência e a instituição, obviamente, salvaguarda de dados, conhecimentos sensíveis e possivelmente neutralizando ações adversas. E a parte prática, a parte tática, tá? Que são as ações, operações diretas de inteligência, ambas, tanto a inteligência direta quanto a inteligência, elas acabam subsidiando e que vai para essa ação direta, que é o exercício de uma ou mais das ações executadas no intuito de obter dados negados ou de difícil acesso, isso é muito comum, tá? Ou também para neutralizar as ações adversas, que é no caso da contra-inteligência. A inteligência estratégica, eu não vou aprofundar muito nisso, mas de forma geral, ela vem muito mais no contexto macro da situação. É como que, e isso é importante, muitas vezes o ilícito ambiental dentro do SISBIM mesmo, a questão da inteligência ambiental, muitas vezes ela inova, ela traz algumas situações que até então não era tão comum essa discussão, como ação estratégica do Estado. Tá? A inteligência estratégica, ela tem, a ideia dela é formular cenários prospectivos, tá? Uma avaliação mais aprofundada, mais macro, tá? Que vai trazer, obviamente, uma necessidade de composição com diversos outros atores. Em geral, as ações de inteligência estratégica que o IBAMA atua, o subsídio direto vai para o SISBIM. Isso vai, obviamente, para a Presidência da República, para subsidiar decisões superiores. Isso é importante. Muitas vezes é deixado de lado, ou não tem uma avaliação macro, que a gente foca, como o doutor Perazzoni falou, muito naquelas pequenas questões. E você não consegue enxergar o que está atrás daquilo. Tá? Muitas vezes nós temos grandes situações que envolvem, na maioria das vezes, interesses de outros países, tá? E obviamente dentro da questão ambiental, para aproveitar, para tirar esse bem precioso que o Brasil tem, tá? Por ser um grande país biodiverso. Em relação à contra-inteligência e segurança institucional, nós temos algumas normas aplicadas diretas. As ações, isso também é comum para todos, tá? Dentro do Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível, nós temos algumas ações previstas, tá? Obviamente, como proteger aqueles dados internos, como proteger as informações que você detém, tá? Obviamente pensando num algo maior. Da mesma forma, em geral, o servidor público, ele não tem muita preocupação com aquela informação dele.
Ele não sabe muito, falar, não é possível que alguém está interessado nesse meu conhecimento. É possível sim, né? O que nós sofremos, o que o IBAMA sofre de ataques em busca, e não é invasão de sistema, mas é modos de burlar sistema, tá? Eu vou mostrar isso mais adiante. Certificados digitais emitidos em CPF de servidores do IBAMA, eu fui agraciado com desses. Tive a maravilhosa experiência de ter um RG emitido no meu nome por uma Secretaria de Segurança Pública daqui de perto. Para quê? Qual era a função daquilo? Gerar um certificado digital para ter acesso às minhas informações. Porque o Renê tem algum acesso privilegiado nos sistemas internos. Tá? E com isso, obviamente, aproveitaram o ensejo, compraram umas coisinhas no meu nome, fizeram uns gastozinhos aqui ou ali. Estou com o nome sujo no SPC e Serasa, mas é importante deixar isso acontecer até ter o desfecho da ação criminal que tem por atrás disso, né? Tem que prender o cidadão. Mas óbvio que traz um dano enorme. Certamente essa pessoa, pelos 2, 3 dias que nós demoramos para identificar que tinha um certificado digital a mais no meu CPF, ele ganhou milhões de reais. Vendendo informação, desembargando áreas, desbloqueando empresas no sistema DOF e uma série de outras ações que tem a ligação direta com a minha função. Quer dizer, tem muita gente interessada, isso não só na minha área, mas de certamente de todos os senhores, né? Todas as instituições públicas têm interesse. Aqui tem os comitês normais, qual é a política, a POSIC, né? A política de segurança da informação. Em conjunto à ABIN, recentemente nós tivemos uma reavaliação interna, isso é extremamente necessário, e quanto mais reavaliações, melhor. Tá? Precisamos sim ter uma análise de alguém de fora, olhando como é que está a sua estrutura, para saber se de fato a instituição está compatível, se ela está tendo preocupação com aquilo, tá? Com seus dados, com as suas informações. Outra parte extremamente interessante da questão da segurança institucional, da segurança orgânica, da contra-inteligência, que é você avaliar as reações adversas. O IBAMA tem sido alvo frequente de ataques. Acho que ano passado, certamente muitos dos senhores e senhoras viram quantas ações contra o IBAMA foram feitas, principalmente na Amazônia. Então, a população invadindo hotéis, ataques aos helicópteros do IBAMA, sabotagem de helicóptero, esse fiozinho cortado aqui, coincidência ou não, eu estava dentro do helicóptero. Ainda bem que ele só reduziu por pouca porcentagem da potência do helicóptero. Nós descemos, o que está acontecendo? Eu acho que o cara não sabia, ele cortou o fio errado. Ainda bem, né? Estou aqui hoje. E também diretamente emboscadas que agentes nossos sofrem. Tá? Da mesma forma, como aconteceu na BR-163 em julho do ano passado, o incêndio de uma carreta transportando viaturas do IBAMA. Isso aqui é em Colniza, no Mato Grosso. Também um ataque completamente covarde, né? O cara foi lá, enquanto o pessoal almoçava, jogou um coquetel molotov dentro do carro do IBAMA. E aqui o ataque dos garimpeiros na unidade de Humaitá, no Amazonas, no ano passado, que destruíram uma unidade do IBAMA, vários carros de servidor, atacaram o prédio do ICMBio também. E, obviamente, esse vínculo é extremamente importante. Às vezes o IBAMA não tem unidade fixa, como em Colniza aqui, por exemplo. Mas a Polícia Militar tem ações de inteligência lá. A Polícia Civil recebe informações. A Polícia Federal e outros órgãos recebem informações. E esse compartilhamento, essa aproximação, e aí que vem uma situação extremamente distinta e importante, a inteligência aproxima. A inteligência, ela quebra barreiras formais. Ela te dá uma proximidade, um nível de confiança interessante, tá? Que facilita demais o nosso trabalho. Óbvio, para o segundo momento ir para a formalização. Mas no primeiro momento, para mim passar uma informação dessa aqui, eu não quero um ofício. Eu quero algo que me diga, olha, tem informação que vão invadir determinada situação. Que os garimpeiros de Humaitá querem destruir a sua unidade. Tá? Então, a questão da contra-inteligência é extremamente importante. Isso aqui são alguns exemplos e diversos outros. E aqui tem o exemplo da Maria Luísa, que é gerente do IBAMA em Santarém, quando ela foi ameaçada publicamente, né, no Facebook, no ano passado, da mesma forma. O IBAMA trabalha com monitoramento frequente de redes sociais.
tá? Não só para a questão do ilícito ambiental em si, mas também pela questão da salvaguarda interna. E cada vez mais as redes sociais têm sido utilizadas para isso mesmo, né? A gente sabe bem disso. Tá? A coisa é pesada. Aqui é um exemplo que aconteceu comigo. O colega aqui era superintendente do IBAMA no Pará. Ele teve 2 RGs emitidos no nome dele. Mas aqui pelo menos eram RGs falsos. O meu é original, legal, lícito, bonitinho. Tá? O que emitiram para mim. Obviamente não é minha foto, né? Como aqui também, não é minha assinatura, nada. Mas o documento é lícito. Também a ideia foi a mesma aqui. A ideia foi gerar certificado digital para ter acesso às informações que ele detinha, enquanto superintendente lá, exercendo aquela função. Aqui eu vou entrar, como eu vou adentrar na questão da inteligência operacional, eu queria deixar claro aqui, e é importante isso aqui, bem sintético, tá? A diferenciação da inteligência e da investigação. Obviamente... Não? Obrigado. Só... Ele não está passando agora, você tem que clicar para ele voltar. Não, só clica no meio do... Isso. Aí, obrigado. A diferença de inteligência para investigação, isso de forma sintética. O IBAMA, obviamente, trabalha com investigação administrativa. A gente não tem as ferramentas que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que outras instituições detêm para efetuar a investigação. Entretanto, óbvio que para a constituição dos elementos probatórios, há uma análise, há um aprofundamento há uma junção de informações, há uma junção de dados. Isso faz parte da investigação. Mas tem algumas diferenças básicas, que muitas vezes no dia a dia se confunde. E é comum, a gente se confunde. Tá? Eu vou mostrar aqui, slides à frente, que você não sabe diferenciar se é uma investigação ou inteligência, ou são ambos. Ou a inteligência subsidiou a investigação, que em geral isso acontece. Mas a ideia geral a inteligência assessora a decisão. A investigação, ela prova, ela tenta constituir a autoria e materialidade. A inteligência tem natureza consultiva, a investigação executiva. A inteligência busca dados através de informações. Muitas vezes alguém te fala, não, é fidedigna, às vezes não é, né? Já a investigação, ela tem que buscar a verdade provando. Tá? Esse é o grande diferencial. Mas eu quis mostrar isso aqui só de forma rápida para poder adentrar na parte da inteligência tática operacional. O IBAMA trabalha, o Dr. Perazzoni citou isso também, cada vez mais com sistemas corporativos, internos e aqueles que são públicos, ou aqueles que a gente faz um acordo de cooperação técnica para ter acesso. Tá? Tem diversos sistemas que são fonte de informações valiosíssimas, que muitas vezes estão disponíveis ali e ninguém trabalha isso. Tá? Eu digo isso interno, inclusive. Às vezes eu tenho informações valiosíssimas do sistema DOF que eu não tenho condições de trabalhar. Ou eu não tenho condições de elaborar um sistema de informação para que me dê, como é o caso do BI, dê aquela informação já trabalhadinha. Mas o IBAMA tem cada vez mais avançado, tá? Principalmente no cruzamento de informações dos sistemas corporativos, tá? Com aqueles... hoje, uma das grandes ferramentas disponíveis, eu acho que ontem teve a palestra também do Dr. Deus Dará, que é em relação ao cadastro ambiental rural. Tá? Eu vou usar um parentezinho rápido em relação ao CAR. Ele tem toda a sua ideologia como um cadastro ambiental, com a função dele prevista, obviamente, no Código Florestal. Só que ele trouxe uma oportunidade de informações que digo com toda tranquilidade, que as informações que hoje o CAR tem, somadas às informações disponíveis pelos sistemas do IBAMA, eu consigo avançar, eu consigo diminuir a energia gasta para combater, principalmente ilícitos contra a flora, de forma extremamente importante. O cadastro ambiental rural, ele tentou, obviamente que não foi essa a função, e ele é utilizado em muitos casos de forma equivocada,
com uma ideia fundiária, né? Ah, eu fiz o cara, eu sou, aquela ali é meu documento da propriedade. Isso não existe, tá? A função dele é ambiental, não é fundiário. Mas ele expôs uma situação que até então, isso não é privilégio do bioma amazônico, mas do país todo, que sofre com a questão de fundiária, que sofre com anonimato. Raríssimas vezes você consegue identificar quem que estava naquela área, quem que é o responsável por aquilo. Tá? Se bem utilizado, se de forma organizada, o cadastro ambiental rural é uma das melhores fontes de informações possíveis. Adiante eu vou mostrar uma das operações que eu posso dizer que carro-chefe do IBAMA hoje no combate ao desmatamento da Amazônia, com custo baixíssimo, onde o CAR e o CIGEF, que está escondidinho aqui, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, ele trouxe a oportunidade ambos trouxeram a oportunidade de ter essa operação. Vou dizer mais, em relação à pesca, um dos sistemas mais utilizados hoje é o PREPS. O que é isso? É um sistema que controla, ele rastreia as embarcações pesqueiras. Tá? Ele demonstra onde foi, por que foi, e pela característica do deslocamento daquela embarcação, eu consigo configurar a materialidade. Olha, ele adentrou naquela unidade de conservação, ele ficou ali tanto tempo. Ele adentrou numa área proibida de pesca. Ou a metodologia que ele está em deslocamento é compatível com determinado tipo de prática de pesca. Então ele está pescando determinado tipo de peixe, em época não permitida. Tá? Essa informação aqui, cruzada com dados disponíveis também de fontes internacionais, a gente consegue chegar a muita materialidade. Obviamente a autoria já é explícita, tá? Mas a materialidade a gente tem que configurar. A inteligência nos traz isso, ela aponta, e aí eu consigo tecnicamente elaborar essa materialidade. Eu acho que o Dr. Perazzoni foi muito feliz na questão do darwiniano, da evolução que a gente vê. Parece que a gente sempre corre atrás, né? O liço ambiental ele sempre está na nossa frente. Você vê como é que você vai buscar. Tem hora que a gente fica impressionado com a criatividade que eles têm. Não só desligando um sistema desse, ele entra lá e desliga o PREPS, desliga o rastreador. Mas como que eles evoluem? E obviamente como que nós temos que evoluir. E como a gente estava conversando no início aqui, isso é muito uma questão pessoal. Muitas vezes nós temos colegas dedicados que conhecem determinada área, que consegue expandir esse tipo de análise para outras áreas, mas não teve oportunidade, ou não teve condições, ou foi deslocado para fazer outro determinado trabalho, e acaba perdendo muitas vezes. Estou trazendo isso porque nós temos poucos colegas que têm capacidade dentro do IBAMA de análise do PREPS. Poucos. E muitas vezes, como o IBAMA, o analista ambiental é multifuncional, ele não trabalha só com a questão da fiscalização, ele tem diversas outras funções na carreira. Muitas vezes você perde esse colega por essa situação. E perde uma oportunidade dele já que ele está com a cabeça quente em relação a determinado assunto, de avaliar essa mudança de comportamento. Para onde que esse infrator ambiental, para onde ele está sendo direcionando para buscar meios de burlar o sistema, de burlar. Tá? A evolução é muito interessante. A evolução da invasão que nós tivemos no sistema, não é bem, a gente fala invasão, mas na realidade fraudes de certificados digitais que nós tínhamos no sistema DOF, que controla a movimentação de madeira no Brasil. Quando você pega o aspecto evolutivo, quando o IBAMA instituiu a obrigatoriedade da certificação digital, são poucas empresas no Brasil que fazem certificado digital. Então naquele momento ali todo mundo assustou, até começar a achar a oportunidade de como burlar, como eu consegui um segundo certificado digital. E óbvio, a gente descobriu depois que ele já tinha feito algum dano. Em geral, esse dano não era ao serviço público, e sim àquela empresa que ele invadiu o sistema. Que ele entrou lá e movimentou um monte de madeira daquela pessoa, que sequestrou, tirou saldo dali. A evolução é tanta que hoje chegou ao ponto de passo a passo, antigamente você conseguia um jeitinho em determinada instituição, com corrupção, alguma forma você conseguia o certificado digital. As ações diversas que foram acontecendo nos últimos anos, elas foram colocando barreiras nisso.
E hoje chegou um momento onde estão emitindo documentos oficiais, como é o caso que aconteceu comigo. Quer dizer, isso é uma evolução. Vamos buscando alternativas cada vez maiores para buscar meios de burlar o sistema. Como eu estava falando em relação ao PREPS, extremamente interessante essa avaliação, esse tipo de análise do sistema, como que ele nos traz, como que ele oportuniza identificar aonde está aquela embarcação, o que ela está fazendo, tá? Por que ela está naquele local. Tá? Você consegue, através dessa sobreposição de dados, de informações geoespaciais, identificar se aquela área é permitida de pesca, se não é, se está dentro da zona econômica, se é unidade de conservação, se não é, se o período está correto ou não. Tá? Esse aqui é um caso interessante de atuns apreendidos pelo IBAMA anos atrás, que foi, através do serviço de inteligência, conseguir identificar possíveis atos ilegais e as ações, e isso gerou uma informação que foi para a área operacional direta para fiscalização em loco. Tá? Tanto, obviamente, a inteligência ela atua na questão da pesca marinha e a pesca continental. Uma coisa que tem chamado muita atenção nos últimos anos, os peixes ornamentais. E o Amazonas acaba sendo foco grande de trânsito. O aeroporto de Manaus é um dos aeroportos que mais passa peixe no Brasil, tá? Ornamental. E é interessante isso aí. O Dr. Perazzoni mostrou ali algumas aves, chega a 150 mil dólares e tal. Tem peixe que no Brasil vale R$1, que na China vale 100 mil dólares. Lógico que vai ter muita gente interessada em vender esse tipo de peixe. Tá? E como que a gente tem que ficar correndo atrás para tentar identificar quem são essas pessoas? Como é que chega fora? Como é que sai do Brasil? A gente tem bem mapeado os modos operantes dessa rede, né? Mas não é fácil. São centenas, milhares de pessoas traficando e alguns fiscalizando, e alguns policiando. Em relação à fauna, tá? Os principais ilícitos aí, também já foi dito isso: tráfico de animais silvestres, nacional e internacional, captura e caça na natureza, nos criadores, tá? Que em geral esses aqui que esquentam animais para mandar para fora do Brasil, tá? E meio que todos esses aqui a gente acaba tendo uma correlação direta com as redes sociais. Está aqui a boitatá, Dr. Perazzoni, você falou em relação à cobra, a cobra do Rio de Janeiro, que chegou a aquele valor expressivo. Não é simples conseguir identificar isso. E aí uma questão importante, um passo atrás, é o aspecto cultural do usufruto irrestrito e racional do recurso natural, tá? Ou dos recursos naturais em geral. Eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, fui para Rondônia em 2005. Como aquilo para mim foi diferente, verificar como a natureza naquele local representava comum. Ter um animal em casa é normal. Comer uma carne de caça é normal. Não é para saciar a fome do agente. É porque eu gosto de comer uma carne de paca. É isso que as pessoas falavam. Aí você chegava lá, mas não pode, é lei. Mas a lei não... Aqui, lei, não tem. Tá? Esse aspecto cultural, quando a gente fala de ilícito ambiental, ele tem que ser levado em consideração. Tá? O Brasil ainda está lá atrás. Alguns estados são um pouco mais avançados, mas a maioria está lá atrás, nessa análise do que é o ilícito ambiental, do que ele representa. Tá? Como é que uma pessoa que nasceu e está com 60 anos hoje, a vida inteira praticando aquilo, alguém vai chegar e falar: isso é crime, você não pode fazer isso. Mas essa pessoa vivia num ambiente meio que equilibrado. Esse desequilíbrio está cada vez mais avançando. Talvez há 100 anos atrás, na Mata Atlântica lá em São Paulo, era visto da mesma forma. Agora nós estamos na Amazônia, quer dizer, está subindo. Né? Ontem eu tive uma grande reunião no Ministério do Meio Ambiente para tratar de um assunto específico de uma operação que está acontecendo lá no norte. E a gente comentou sobre isso. O ciclo migratório da madeira, o que está acontecendo? Quando a gente pegar os primórdios da exploração do estado de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Pará, quando estava lá no sul, agora já está no Amazonas. E isso em 20 anos, 15 anos. Daqui a pouco vai estar onde? Na Venezuela? Vai subindo, porque vai acabar. Tá? Ou, como a gente é agraciado com algumas informações de vez em quando, que a gente exporta brasileiro para outros países em volta aqui, Bolívia, Suriname, Guiana, Colômbia, Peru, com as tecnologias brasileiras
criativas para exploração de minério, de madeira e outras. Mas é uma grande preocupação. Essa difusão desse conhecimento, difusão dessa informação, muitas vezes não chega de forma adequada em algumas áreas. Essa operação T, eu quis chamar a atenção, muito interessante, uma operação que iniciou em 2017, com análise de informações de redes sociais, principalmente Facebook. 15 estados participaram dessa operação, o IBAMA analisou aqueles dados, muitas vezes triangulando com a Polícia Federal, com algumas outras áreas de inteligência, para buscar aprofundar, para tentar chegar, óbvio, aí já no aspecto de investigação, na materialidade, na autoria, desculpa, porque as pessoas acabam perdendo não sei, o medo. Em rede social, o Facebook vai lá e publica, olha meu bichinho, que bonitinho. Nós conseguimos identificar, nessa análise aqui, em 15 estados, 92 pessoas qualificadas, 1.342 animais expostos a vendas nessa rede social. Delas, 670 compõem a CITES, que é a Convenção Internacional de Proteção de Espécies da Fauna e Flora, do Comércio Internacional. Isso aqui, pela Lei de Crimes Ambientais, pelo Decreto 6514, já traz um patamar diferente para esse animal. Ele já tem uma dosimetria diferenciada. E 11 deles em perigo de extinção. Vários deles relacionados, a gente conseguiu relacionar com o tráfico internacional ou introdução de espécie exótica. Muitas vezes ninguém dá valor a isso. Aquela cobrinha que veio dos Estados Unidos para cá, e foi... um dia escapou. Nós temos casos, tanto no Brasil como em outros países, extremamente nocivos àquela fauna, àquela biodiversidade local de introdução de espécies exóticas. Às vezes sem querer. Soltei uma tartaruguinha que eu comprei naquele pet shop e era um animal dos Estados Unidos, que tinha determinado vírus que, quando introduziu ali, dizimou a população de quelônios daquele local. Ou, como está acontecendo agora, aí a questão do javali. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre essas situações. Vamos soltar o javali para a gente poder caçar? E depois? Vamos soltar o que para comer o javali? Leão? Não sei. E como é que você vai controlar o javali? A quantidade de javali que hoje está destruindo culturas e culturas do sul ao centro do Brasil, cada vez maior, de uma ação, posso dizer, irresponsável. Não teve uma avaliação. O Acatina fúlica, aquele caramujo africano que foi introduzido na década de 80 no Paraná para a criação para escargot. Tem Roraima, tem. Está no Brasil inteiro esse caramujo. Todo mundo morre de medo, porque também difundiram a informação que ele transmite diversas doenças e tal. Mas tudo isso foi numa ideia, no primeiro momento, de ganhar dinheiro, ou como eu poderia satisfazer determinada hobby meu, e acaba difundindo e esparramando animais por aí. Em relação à flora, temos ações direcionadas, e aí o monitoramento do sistema DOF, e agora que o sistema DOF está incorporando o Sinaflor, que é um sistema maior, que ele traz um rastreamento muito mais organizado da madeira, o IBAMA tem um monitoramento diário desses sistemas, para tentar identificar. A gente identifica muita coisa. Consigo trabalhar em todas? Obviamente que não. Trabalho naquelas áreas, naquelas linhas de investigação que vão me trazer um potencial dissuasório maior. Eu tenho que também concentrar minhas energias, poucas energias que o IBAMA tem, nas áreas onde eu vou conseguir um resultado melhor. Daqui a pouco eu falo especificamente da ação de fiscalização, do desmatamento, que não o IBAMA, não o INPE, não a Polícia Federal, mas o Brasil, ele está na vanguarda, ele é um dos principais formuladores dessa tecnologia, a nível mundial, implementando ações de trabalhos de geoprocessamento fantásticos. Todo dia surge uma tecnologia diferente. O governo brasileiro tem uma parceria, que alguns devem conhecer, a Cooperação Sul-Sul, que países que estão nessa mesma faixa dentro do planeta, assim, tropical, eles buscam muito o IBAMA, o INPE,
informações de como que a gente trabalha aqui. Porque lá fora a gente é muito reconhecido em relação ao combate aos ilícitos contra a flora, tá? Principalmente em outros países. Aqui interno a gente sempre vê que não, aumentou o desmatamento. Opa, aumentou o desmatamento o tempo todo. Tá? Mas imagina se não tivesse uma atuação expressiva como nós temos. Informação do desmatamento, todos os dias o IBAMA recebe. Ó, desmatou em tal coordenada geográfica, X hectares. O difícil é você ir lá atuar. Ou, melhor ainda, como atuar de forma preventiva. Depois que caiu aquela árvore, infelizmente, é muito difícil você recuperar aquilo. Tá? Demora. Mas como você atuar de forma preventiva? E a inteligência vem nesse sentido. Também vou mostrar um pouco mais adiante. A exploração de madeira é legal, tá? Esses elos dos sistemas. A fiscalização da produção e comercialização ilegal de carvão vegetal. A gente vê que alguns biomas, caatingas, cerrados, sofreu muito mais no passado com as siderúrgicas, que compram carvão. Tá? Então, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, tem uma atuação expressiva de monitoramento disso. A fiscalização do cumprimento dos embargos. Tá? Isso aqui é interessante porque esses animais aqui, ou soja, ou né, qualquer produto oriundo dessas áreas embargadas, eles, pelo decreto 6514, eles não poderiam ser comercializados. E a gente consegue identificar, obviamente, se alguém desmata, tem algum interesse. É para produzir alguma coisa. Se alguém absorve aquela produção, eu estou incentivando o desmatamento, claro. Tá? Então, como que a gente pode atuar em elos da cadeia produtiva, em armazéns, em frigoríficos, que absorvem, que compram esses animais, esses produtos ilegais, tá? Para que você consiga dissuadir, para que você consiga inibir. Tá? Essa é mais uma das ações. Eu quis trazer essa experiência aqui. Essa análise aqui é bem interessante, que a gente vai mostrando como é que a madeira circula no Brasil. Tá? Como circula a nível no norte, isso tudo é transferência de saldo, uma parte é transferência de saldo. A madeira não saiu de Boca do Acre e foi para o Pará. Não tem como, mas o saldo foi. Quer dizer, no sistema corporativo, a madeira saiu dali, transitou até outro estado. Para quê? Para esquentar, legalizar, dar um ar de legalidade numa madeira oriunda de áreas não autorizadas, terras indígenas, terras de conservação e outras. Essa operação aqui, Máfia da Tora, em 2017 em Rondônia, extremamente interessante, uma análise bem aprofundada. Tivemos duas linhas de ação, parte da inteligência, parte de investigação. Uma operação que trouxe uma análise minha, acho que um dos maiores resultados que eu vivenciei, justamente pela capacidade de você conseguir atribuir a responsabilidade pelos ilícitos ambientais, fiscais e diversos outros aí. Tá? Você conseguiu somar. O madeireiro ele tinha 26 autos de infração, um desses aqui que foi preso. 26 autos. E continuava explorando terra indígena. O trabalho foi árduo, foi difícil para chegar à conclusão de como provar, como pela investigação, como provar que aquela madeira saiu de terra indígena. Mas conseguiu. O madeireiro ficou preso. E sequestro de bens. Essa aqui ela mostra todo um contexto também relacionado à flora. Tá? Eu vou passar meio rápido. Mas quais são as áreas que a gente foca a atuação? Tá? Onde eu preciso focar para ter menor gasto energético? Tá? Se eu ficar atuando pegando caminhão, pode ser que esse caminhão aqui ele já esteja com DOF, que é o documento de origem florestal, e a sua respectiva nota fiscal. Quer dizer, deu ar de legalidade. Se eu atuar aqui, nas grandes áreas longínquas da Amazônia, é difícil. É preciso avançar com medidas inteligentes, com medidas que facilitem isso. E aí vem o grande potencial que trouxe a questão da geointeligência. Como trabalhar esses dados de satélite, de informações de satélite. Da mesma forma, na exportação, muitas vezes a madeira chega aqui limpinha. Como que eu faço esse rastreamento inverso para chegar para comprovar se essa madeira que está dentro desse container saiu dessa área autorizada ou dessa área não autorizada? Não é fácil, mas temos diversas ações nesse sentido e trazem uma importância
como também já foi dito pelo Dr. Perazzoni, às vezes você conseguindo pegar alguns cabeças, você tem uma capacidade de dissuasão muito maior do que se você pegar 30, 40 pequenos. Aqui cheguei numa área que o IBAMA tem avançado muito de 2016 para cá, que é, já que eu tenho informações, como que eu trabalho essas informações? Como é que eu consigo atuar de forma remota, ter uma capacidade de dissuasão parecida, maior ou menor em determinadas regiões? E isso é importante porque quando se trata de desmatamento, você não consegue ter um panorama geral para todos os estados do norte. Cada estado ou cada região dentro do estado tem uma característica distinta. Essa operação controle remoto, através das informações que eu tenho disponível, bases de dados, cadastro ambiental rural, o PRODES, que é um monitoramento que o INPE faz, estatístico, a finalidade estatística, mas que o IBAMA utiliza para identificar o desmatamento. Como que eu consigo atuar? O IBAMA desenvolveu algumas ferramentas através de software livre, QGIS, que ele faz essa análise em banco de dados e me dá quase que pronta essa materialidade e autoria e materialidade. Extremamente interessante. Então, se eu mandar um agente a campo, eu gasto 2, 3 mil reais por auto de infração, que a gente tenta fazer uma analogia, o valor do auto de infração quando tem ação ostensiva e o valor do auto de infração quando a ação é remota. Quando eu mando o agente a campo, eu gasto 2, 3 mil reais por auto de infração. Quando eu faço isso de forma remota, eu gasto 200, 300 reais. Tem que buscar alternativas. Está demonstrando. Resolve o problema? Não. A presença em campo, ela ainda é importante. Ela dissuade. Só que a sensação de ser monitorado, que é o que a controle remoto, a Panóptico trazem, é extremamente interessante. Toda vez que você vê uma placa de velocidade, você tira o pé do acelerador. É meio que instintivo. Você já vê, você reduz. Quando alguém sabe que ele está sendo monitorado, você aumenta essa dissuasão ao ilícito ambiental. Tá? Então, essas 3 operações aqui, controle remoto, Panóptico e a Show Matopiba, as 3 foram também desse ano, através de análise, primeiro, de inteligência, no segundo momento, aprofundando as investigações, conseguiu concluir. Uma grande parte do trabalho foi feito de forma no gabinete, através da inteligência, através da ação de investigação no segundo momento. Tá? A Operação Panóptico, ela meio que inovou essa atuação do IBAMA, porque ela conseguiu, a gente fez, através de algoritmos, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente conseguiu tentar identificar quais são as áreas mais propensas ao desmatamento, para onde são modelos preditivos, para onde o desmatamento está indo. E através dessas análises e cruzamento de informações, a gente conseguiu identificar cerca de 30 mil propriedades, possivelmente inseridas em áreas de desmatamento. E o que nós fizemos? Obviamente, propriedades florestadas. Nós encaminhamos uma notificação, um alerta, e aí tem algumas metodologias científicas em análise aí, um alerta via e-mail, um alerta via correios. Tá? Qual o modelo de alerta? Um alerta com uma estrutura, com base de informações melhor, outro alerta mais simples, para tentar analisar no segundo momento qual teve maior eficácia. Nós encaminhamos quase 30 mil notificações para essas áreas aqui. E já tivemos um feedback extremamente interessante. Quer dizer, a sensação de monitoramento, a pessoa fica com medo. Há mais uma oportunidade que o cadastro ambiental rural trouxe. Essa operação Al Capone iniciou em 2017, apesar de não ser fraude tributária junto ao fisco, mas a fraude da sonegação da taxa de controle e fiscalização ambiental, ela também trouxe um aspecto um pouco diferente. Só cruzando dados, só analisando as informações já disponíveis, tá, que o IBAMA tem e outras consultas públicas, nós identificamos 1.941 alvos, tá, empresas que sonegam informação de porte, ramo madeireiro, em todos os estados que estavam sonegando. Se você sonegasse a informação do porte, você informando que o porte ele é microempresa, pequena empresa, você diminui a taxa. Então é uma estratégia de contador. Tá?
Outra operação extremamente interessante. E dentro dessa área ainda de qualidade ambiental, deixa eu enfatizar aqui uma operação que nós fizemos esse ano, uma análise simples de um colega isolado, verificando a movimentação do mercúrio no Brasil, como que estava acontecendo essa rota, quem que comprava o mercúrio, para quem que ele vendia. Bem que uma rota inversa, quando nós pegamos, e no Mato Grosso, num garimpo, levantou uma informação, aquela informação passou para a inteligência fez o rastreio inverso e conseguimos chegar na empresa responsável pela importação desse mercúrio. Como é que ela fazia todo o seu trâmite para vender e como é que essa pessoa que comprava, ela dava um ar de legalidade para esse negócio, tá? E no segundo momento caía no garimpo ilegal no Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará. Uma empresa de Santa Catarina. Através dessa rota inversa, dessa análise inversa, nós conseguimos este ano aqui segurar mais de 2 toneladas de mercúrio que estava entrando no Brasil. Isso é inteligência. Informação direta, Receita Federal, Polícia Federal, como que nós vamos atuar? Essa é a função. Tá? Ela gerou uma centelha que virou uma baita de uma operação extremamente interessante. Como foi dito, peço desculpas também, nós temos esse tema é extremamente complexo e dá vontade de falar o tempo todo um monte de coisa e contar os causos que a gente vivencia no dia a dia do nosso trabalho, mas tentei ser um pouco sintético, apresentando às senhoras e senhores um pouco da atribuição do IBAMA relacionada à inteligência e investigação ambiental. Fica mais uma vez um agradecimento pela oportunidade e o IBAMA está completamente à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Renê por sua excelente exposição.